Hello, meus amores! Hoje não é sexta-feira, mas tem aula de química, tá? Estou com saudade de vocês, espero que estejam reclusos em casa e seguros, tá bom? Vamos começar falando de isomeria, tá? Vimos um pouco na aula passada, vamos continuar agora. O que é isomeria? Isomeria é um fenômeno em que substâncias químicas com propriedades diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. Então, se não tem a mesma fórmula molecular, não é isomeria, já mata aí, tá? Para ser isomeria, basicamente tem que ter a mesma fórmula molecular. Então, vamos lá. Eu tenho aqui duas moléculas diferentes, completamente diferentes, que as pessoas bebem, essa aqui faz muito mal. Então, aqui eu tenho o etanol, que é um conjunto com com 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? E o metoximetano, que, pasmem, tem a mesma fórmula molecular. Isso quer dizer que eles são isômeros. Só que a gente tem vários tipos de isomeria, tá? A gente tem isomeria de função, de posição, de cadeia, tautomeria e metameria. Beleza? Vamos ver essa daqui mais pra frente. Vamos focar nessa daqui que eu vou falar pra vocês hoje. Primeiro tipo de isomeria de função. Quando que eu tenho isomeria de função? Quando eu tenho a mesma fórmula molecular, sempre, e eu tenho funções diferentes. Então, por exemplo, aqui eu tenho um éter e aqui eu tenho um álcool etílico. Se eu for contar a quantidade de moléculas que tem dentro dele, de átomos, vai ter a mesma coisa. 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio, tá? Só que eles são funções completamente diferentes. Se tem a mesma fórmula molecular e funções diferentes, isomeria de função. Isomeria de posição. Quando eu tenho isomeria de posição, eu tenho a mesma fórmula molecular, de novo, tenho o mesmo tipo de cadeia e a mesma função, tá? O que ele diferencia? A posição. Então, por exemplo, aqui eu tenho pentino e aqui eu tenho pentino. Qual que é a diferença? A diferença é que a ligação tripla que faz essa cadeia ser um pentino está no carbono de 1 para 2. E nessa cadeia aqui está no carbono de 2 para 3. Então eu tenho a mesma fórmula molecular, a mesma função, a mesma cadeia aberta, os dois, só que a diferença é a posição. Beleza? Quando isso acontece, eu tenho isomeria de posição. Isomeria de cadeia. Como o próprio nome diz, quando eu tenho a mesma fórmula molecular, só que eu tenho cadeias diferentes. Por exemplo, aqui eu tenho uma cadeia aberta e aqui eu tenho uma cadeia fechada. Se eu for contar, mesma quantidade de carbono, mesma quantidade de hidrogênio. Os dois são hidrocarbonetos. Lembrando que é hidrocarbonetos? Cadeias que têm somente carbonos e hidrogênios. Beleza? Então, os dois são hidrocarbonetos, os dois têm a mesma fórmula molecular, só os dois têm a mesma função, a única coisa que diferencia deles são o tipo de cadeia, tá? Metameria. A metameria é um pouquinho diferente. Ela ocorre quando a variação na posição de um heteroátomo. O que é um heteroátomo? É qualquer coisa que seja diferente de carbono e de hidrogênio. Nesse caso aqui, o heteroátomo é o oxigênio. Então aqui eu tenho um metoxipropano, né? E aqui eu tenho um metoxietano. Então, quando eu tenho a variação nessa posição desse heteroátomo, os compostos pertencentes à mesma função e ela não é alterada pelo posicionamento, tá? Esses compostos possuem cadeia carbônica com a mesma quantidade de átomos de carbono em sua estrutura. Elas podem ser cíclicas, acíclicas, lembrando que acíclicas são quando não são cíclicas. Quer dizer que elas são abertas. E elas são sempre heterogêneas. Sempre vai ter algum heteroátomo no meio delas, tá? Para ser metameria tem que ter um heteroátomo. Ocorre normalmente entre ésteres, éter, aminas e amidas, tá? Funções orgânicas e funções nitrogenadas. Isomeria dinâmica ou tautomeria. Essa daqui é uma das mais fáceis. A gente caracteriza ela por isso aqui, ó, que é uma ligação reversível.
Então, o que quer dizer? São moléculas que coexistem em equilíbrio. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um reagente formando um produto, eu tenho um produto formando um reagente. Tá? Toda vez que vocês veem moléculas em equilíbrio em isomeria, vocês podem matar que é tautomeria. Tá? Eu tenho dois tipos de tautomeria. Eu tenho a aldoenólica, porque é o aldeído e o enol, e tenho a cetoenólica, que é a cetona e o enol. Beleza? Ops. Então, façam os exercícios da apostila. Qualquer dúvida, entre em contato e até a próxima.